6, seguimos até meio-dia, né? Pela próxima hora, te fazendo companhia. Nesse momento, na capital, temperatura é de 19 graus. Vamos lá e vamos falar sobre um assunto importante. Você que está no carro, inclusive nos ouvindo, e imagina em trocar de carro. Ou tem algum sonho, algum veículo que está na concessionária, seja 0 km ou até mesmo seminovo. Para muitos é um sonho a ser realizado, mas também pode se tornar um pesadelo ou um grande risco escondido. No mercado em que golpes, veículos maquiados e documentação até duvidosa são cada vez mais comuns do que parecem, a figura do consultor automotivo surge como essencial para quem quer segurança e transparência na hora de fechar negócio. E é justamente sobre esse novo padrão de compra no mercado automotivo que a gente recebe aqui no estúdio o Leonardo Vilar e o Matheus Menghini. Os dois são especialistas e sócio-proprietários da Rápidos. É uma empresa de consultoria recém-lançada em Curitiba e região que promete mudar a forma como os brasileiros podem adquirir os seus veículos. Leonardo, Matheus, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, João, tudo bom? Já estávamos falando sobre carro, confesso que é uma paixão e também tive a experiência de contar com o auxílio recentemente de um consultor, não da Rápidos, mas através de rede social e tudo mais, porque eu olhei e falei, como que eu vou comprar um carro à distância, 200 quilômetros da cidade que eu tô, eu nem vi o carro e vou fechar negócio. Opa, eu preciso de um olhar atento de alguém que consegue identificar muito precisamente se esse carro tem ou não tem alguma coisa de errado. Porque tem uma diferença muito grande entre uma vistoria comum e um laudo cautelar, né, Léo? Exato. Bom, a gente também criou esse negócio da necessidade. Então, já comprei diversos carros e cada um é uma surpresa, né? Então, aquele sonho acaba virando um pesadelo. Então, a gente acabou... conversei com o Matheus, também apaixonado por carro, amigo meu pessoal. Falei, cara, a gente tem uma oportunidade de negócio que a gente pode ganhar dinheiro com algo que vai nos proteger e proteger também as outras pessoas, né? Então, porque você vai e compra um carro e de repente, né, mais um carro de valor agregado mais alto, é muito fácil qualquer coisinha você perder 10 mil, 50 mil, 30 mil reais. Então, esse investimento acaba se pagando muito facilmente. Então, eu comprei, por exemplo, um Mustang V8 no passado e na hora que você está comprando, você fica cego, você fica apaixonado, né? O amor é cego. Então, eu fui lá e comprei o carro e aí tinha um problema na lâmpadazinha no teto que não funcionava. Falei, a lâmpadazinha é 50 centavos. Tranquilo, né? Vou embora. A hora que eu cheguei em Curitiba, eu fui levar na concessionária, o carro fui buscar em São Paulo. A hora que cheguei na concessionária, não é só a lâmpadazinha, tá queimado o sistema mesmo aqui, R$3.500. Aí descobri que o pneu também, na hora eu olhei, coloquei o dedo tudo para ver o sulco do pneu. E apaixonado, eu achei que estava perfeito o pneu. Fui ver que também já estava quase na hora de trocar. Então, um jogo de pneu do Mustang dá 6, 8 mil reais. Então, prejuízo certo, por quê? Porque o amor é cego e olha que eu gosto, entendo um pouquinho do assunto. Então, eu falei, cara, se aconteceu comigo, preciso fazer o quê? Ter a frieza na hora de fazer uma vistoria para um cliente. Aí não existe aquele amor, então você não fica cego, você está fazendo simplesmente executando um trabalho, né? E aí entra esse trabalho que é bem legal. Ô, Matheus, e isso é interessante porque até esses dias, inclusive acho que foi essa semana, eu estava olhando na internet, Instagram, apareceu lá um relato, porque quando a gente parte, né, para um segmento de carro premium, carro esporte, a gente está falando primeiro de um valor alto de bem agregado e muitas vezes de disponibilidade cada vez menor. Você vai encontrar um carro desse, ou seja, aqui na capital, mas ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou em outras cidades. E aí que entra aquela questão. Bom, a condição do carro, por mais que haja inúmeras fotos, vídeo e tudo mais, por mais que chegue o maior número de detalhes, muita coisa você acaba não sabendo. E em especial essa história que eu tive contato foi um rapaz estava interessado para comprar um carro, um Porsche, chegou, viajou, né, pegou o avião e tudo mais, ou seja, teve um custo, um gasto com passagem aérea, alimentação, próprio hotel. Chegou lá e o pneu que estava naquela Porsche era um pneu de uma marca mais barata. Só que a cada 4 pneus e tudo mais é 6, 8 mil reais. E isso muitas vezes pode inviabilizar o negócio, né?
Com certeza, esses dias a gente pegou uma vistoria de uma Ranger que foi passado para o nosso cliente que ela estava impecável, tinha um detalhezinho ou outro na porta, a gente achou diversos detalhes, o nosso relatório deu mais de 100 fotos e não só contente com os detalhes que foram ocultos do cliente, nós achamos um leilão no documento do veículo, coisa que desvaloriza ainda mais o veículo e fica mais difícil, algo que o vendedor não passou para o cliente na hora, e ele também era de fora, pagou para a gente ver o carro, antes dele perder a viagem, vamos colocar assim. Então foi bem legal esse daí. Interessante. Ô, Léo, a partir dessa dor, dessa necessidade, né? Vocês criaram a Rápidos hoje, como ela está inserida, de que maneira oferece esses serviços. Vocês têm várias pessoas que atendem, a Rápidos é uma plataforma e como o próprio nome sugere, é rápido mesmo? É rápido, é Rápidos mesmo. Hoje a gente está bem estágio inicial, tá, esse projeto, então até eu estava comentando contigo antes, o nosso sonho é conseguir trazer um autódromo para a região de Curitiba, na região de Curitiba. Então a vistoria automotiva e o clube automotivo, que também é um braço da Rápidos, ele é só o começo para estar conectando com empreendedores, com pessoas também apaixonadas por carros. Então esse é só o primeiro passo. Então hoje a vistoria a gente está ainda executando apenas em Curitiba e região metropolitana. Então como funciona? O cliente está procurando um carro em Curitiba e região, ele vai ligar para a gente, vai mandar um WhatsApp ou um Instagram e aí é feito o agendamento para fazer essa vistoria. A gente vai fazer a vistoria, normalmente em até 2 horas a gente consegue chegar em qualquer lugar aqui, é muito perto, né? Curitiba é muito fácil, diferente de São Paulo, né? Que São Paulo qualquer coisinha é 5 horas. Então a gente consegue realmente rapidamente ir visitar o carro em qualquer loja da região e fazer essa avaliação. A gente vai com todos os equipamentos, até scanner a gente coloca para tentar descobrir se foi voltado o velocímetro, verifica no câmbio, porque de repente os caras voltam no velocímetro do carro, e não voltam no câmbio, por exemplo. Então a gente consegue tentar pegar algumas coisas assim bem legais. E essa questão, a tecnologia tem ajudado muito, né? Eu vi também recentemente, isso é até beira o absurdo, mas acontece. No Brasil a gente não pode duvidar de nada. Até quando a luz da injeção acende, tem gente que vai lá e coloca, né? Inclusive muito mal intencionado, fita isolante para tampar, para que o novo comprador, ou a gente não sabe se é o antigo dono ou se é o problema da loja, né? Ou de quem está vendendo também, depende da loja ou se é pessoa física ou não. Mas é muita sacanagem, né? Matheus. Então, nesse scanner que a gente tem, ele faz uma leitura de pelo menos 40 dados, podendo chegar até 120. Quanto mais novo o carro, mais dado eles nos fornecem. E lá a gente consegue ver a quilometragem real do carro, a gente consegue ter indícios se o carro passou por remap. Nós entendemos que não tem problema nenhum você comprar um carro que já teve remap, mas desde que você saiba dessa condição. Então lá a gente consegue analisar se tem algum problema de combustível, algum problema de sensor. Então dentro desses parâmetros a gente consegue garantir muita coisa. Ô Léo, e não é que a gente é contra, né? Mas que seja dada transparência. E se tem leilão ou teve batida, avaria, bom, precifica isso, joga para baixo. Seja transparente para quem está comprando o carro, pelo menos sabe, fala, ó, eu estou fazendo investimento em um bem ou que é menor do que a cotação de mercado por conta disso, né? Transparência hoje é a palavra do momento. Exato, eu tenho uma brincadeira que fala assim: você compraria uma Ferrari de 3 milhões com leilão e que foi para enchente e detonou? Não, eu não compraria. E se for por 20 mil reais? Opa, eu compraria. Isso aí. E por 2 milhões e 900? Não, eu não compraria. Então é questão de acertar qual é o valor que vale ou não vale a pena pagar nesse veículo. Hoje a gente tem observado, além de vocês, né, um crescimento também de outras empresas, também players nesse mercado, que têm buscado e conseguido entregar um serviço muito importante e obtendo a satisfação do cliente. Qual é essa facilidade, né, que vocês inclusive buscam, ou o diferencial perante os demais concorrentes nessa questão do mercado aqui de Curitiba e da região metropolitana? Não, eu acho que o que a gente tem de muito especial é que a gente ama carros. Isso daqui surgiu em um rolê de carros, um clube automotivo. Primeiro veio o clube e até que virou a empresa. Então, cara, se você me perguntar cavalaria de carro, que motor tem, que câmbio tem, eu vou saber te dizer. Então, quando a gente vai andar, a gente sabe o que a gente espera de cada veículo na hora do test drive. A gente sabe se tem uma função que geralmente dá problema. Então, a gente está sempre atento a tanto às notícias do que vem acontecendo, tanto ao nosso amor envolvido ali pelo negócio. Tipo, eu não tenho problema nenhum em passar 2, 3 horas vendo um carro, que aquilo ali pra mim é uma diversão, uma brincadeira.
Esse olhar atento, fala por si só, né? E um aspecto que eu queria te perguntar, a gente teve recentemente aquela enchente, né, no Rio Grande do Sul, algo muito triste, e logo após, também inúmeros casos de carros, né, e veículos surgiram, porque muita coisa acabou ou sendo perdida, foi recuperada, e a partir disso, né, esses veículos muitos são reinseridos no mercado. E esse olhar atento também é importante e necessário para quê? Porque muitas vezes essa quantidade, a frota, digamos assim, os veículos que acabaram saindo de lá, foram pulverizados para boa parte do país. E muitos podem ou devem ter sido trazidos para cá, comprados por um valor menor, e aí quem tenta repassar ou revender muitas vezes omite essa informação. E é um problema, né? Porque uma hora pode dar defeito se não foi feita a manutenção adequada, né? Exato, é o barato que sai caro. Então tem que fazer a vistoria para pegar esse tipo de coisa. Que nem eu falei o exemplo da Ferrari. Não tem problema nenhum você comprar um carro de enchente, desde que você esteja pagando o preço justo por ele. Hoje, basicamente, como que vocês veem esse mercado aqui de Curitiba? Tem muita gente que faz o certo, é a maioria que age como manda o figurino, o protocolo, e infelizmente vocês acabam se deparando com muitas irregularidades. Como que vocês fazem essa leitura? Então, para iniciar, a gente buscou a experiência e o conhecimento lá de São Paulo, né? A gente fez cursos de pessoas de lá, e foi passado que quando a gente chegasse nas lojas, o pessoal ia ser contra o serviço do vistoriador, até porque ele quer vender, mas a nossa experiência aqui em Curitiba tem sido diferente. Quando eu chego para fazer uma vistoria, os vendedores têm sido bem atenciosos. Eu tive um caso mesmo que o cara realmente quis esconder do cliente, mas de todo o resto assim foi bem tranquilo, bem transparente, solícito, quer puxar o carro, quer pôr numa luz melhor. Então nessa parte eu me surpreendi positivamente aqui em Curitiba. E um aspecto que também me causou surpresa foi com um veículo zero quilômetro, né? Falou assim, o carro 0 quilômetro, novinho, saiu da concessionária, não tem nada. Eu não vou gastar dinheiro com perícia, com laudo cautelar, com vistoria. Aí que você se engana, porque veículos zero, também são suscetíveis a uma batidinha, um raspado, repintura, inúmeras questões que às vezes, quando você vai comprar, você fala, não preciso me preocupar com 0 quilômetro, tô pagando a mais, tô pagando caro por essa garantia, essa despreocupação. Aí que mora o perigo, né? Exato, você vai ter garantia, né, de mecânica e tudo mais. Porém, aconteceu comigo também um outro Mustang que eu tive, um Mustang elétrico no caso. Você gosta de Mustang? Eu gostava. Parou agora? Parei. Tive algumas dores de cabeça aí, principalmente com o elétrico, e acabei desistindo. O V8 também deu problema, então foi engraçado que até na época eu tava com os 2 Mustang na oficina e comprei uma Ram e falei, vou comprar uma carretinha e guinchar os 2 e passar na frente da Ford pra fazer uma brincadeira, né? Mas acabei só comprei a Ram e vendi os 2 Mustang, um pro seguro, né, que deu PT o elétrico, e o outro vendi no mercado normal. E aí o Mustang elétrico, tirei o carro da concessionária 6 horas da tarde, emocionado, feliz, né, sonho realizado, eu e a esposa. Aí no dia seguinte, na hora de sair, por volta do meio-dia, eu fui olhar um risco no carro. Então, assim, já era tarde. Então, beleza, vou ter a garantia, tranquilo, qualquer problema que venha ter no carro. Mas é um risco, a concessionária não vai cobrir. Então... Até porque ela vai falar lá, você chega e fala, tem um risco aqui. Fala, foi você que riscou. Foi você que riscou, então perderia total razão. Então, nem discuti nesse caso. Mas ali foi onde eu meio que decidi que tinha que abrir uma empresa de vistoria automotiva. Bacana. Matheus, hoje como que as redes sociais, essa tecnologia aí tem ajudado vocês na divulgação do trabalho, né, para mostrar como é feito tudo isso e até na atração de novos clientes, porque muitas vezes a pessoa até sabe que esse serviço, ele existe por aí. Como eu disse, são algumas empresas, mas o diferencial está na forma, na comunicação, no registro e nessa agilidade, né, que faz a diferença. Então, no nosso Instagram hoje a gente tem 3 principais vertentes, que é uma vertente de dicas, curiosidades, pra gente que está dentro desse mundo de carros. A gente tem a parte do nosso clube, que é um clube que reúne empresários também apaixonados por carros. Então a gente organiza alguns encontros, faz algumas coisas em conjunto. E a parte da vistoria, a gente segue um cronograma, então toda segunda, terça e quarta-feira a gente posta no nosso Instagram conteúdo relacionado à vistoria, às vezes mostrando, por exemplo, o ano de fabricação de um pneu. Então você sabe que você está comprando o ano de fabricação de um vidro, por exemplo. Você está comprando no modelo 2022. Não tem como o vidro ser 2023. É um sinal que esse vidro foi trocado. Então a gente já dá essa dica para você.
E a gente vem trabalhando com isso. Ainda tem sido uma dificuldade, porque não tenho tanta afinidade com as redes sociais, é muito mais difícil que parece, mas a gente vem fazendo esse trabalho com base num cronograma lá de postagens, divulgando as 3 partes. Tem algum outro caso aí? Já falamos alguns, experiências próprias e tal, de algum cliente, alguma coisa que seja curiosa, que vale a pena, porque desperta, assim, essa surpresa de falar, não acredito, mas isso mesmo aconteceu? Então, eu acho que não é bem sobre o carro, mas sim sobre a situação. Esses dias nós fomos contratados para fazer uma vistoria numa M2, que ela foi batida. Esse rapaz, ele talvez teve uma desavença com a oficina e ele ficou com medo do serviço que seria executado lá fosse mal feito. Então ele contratou uma vistoria antes pra gente mapear tudo o que vai ser feito, mapear a situação do carro, na parte elétrica, a parte da frente, caso a oficina venha agir de má fé, e no final a gente vai fazer uma outra vistoria para garantir que aquilo que foi mapeado como bom continua bom e aquilo que foi arrumado seja arrumado de uma boa forma. Talvez no primeiro momento a gente não imaginou fazer vistoria de um carro batido numa oficina, mas foi muito interessante pra gente. Até levantou depois o caso do irmão do Léo, que acabou batendo o carro dele, fez o serviço na oficina e agora a gente vai fazer uma vistoria para ver se aquilo ficou de acordo, porque existem diversas formas de você consertar um carro. Existe a boa, a ruim, a mais ou menos, principalmente quando você vai na concessionária, você espera um bom serviço. Então a gente não imaginou esse mercado de carros batidos, uma vez que a gente tá para procurar o melhor carro para você. E tem muita gente que quando bate o carro já quer se livrar, né? Justamente por conta disso. Fala, o carro não fica bom. Depois de batida, eu não aguento mais, o carro não presta, eu vou querer vender, me livrar. Exatamente a partir dessa necessidade, né? E aí fica muito igual, a gente também fez vistoria no Nivus que faltaram os adesivos. Ele foi batido, foi arrumado em concessionária e a concessionária não teve o carinho de ter colocado os adesivos. O indicador de pressão de pneu, por exemplo, já não tinha mais no carro. Então, toda vez que o cara quisesse lembrar quanto de pressão iria, ele teria que abrir um manual. Isso, em tese, também já desperta para um próximo passo, que é a questão da revenda, né? Se ele vai lá, vende o carro, alguém vai lá e bate o olho e fala, opa, já levanta essa informação realmente a ponto de perceber, e tudo é precificado, né? Exato. Tudo é precificado. Porque é na negociação, não é verdade? Você vai na hora da negociação ali, quanto mais informação, mais você vai utilizar isso a seu favor para que de alguma maneira vale a pena fechar aquele negócio, né, Leonardo? Exato. Se tá mal feito, tem um valor menor. Isso. Então, nesse caso do Nivus, faltou o adesivo e ali já entregou pro Matheus, que foi fazer essa vistoria. Ele bateu o olho, ele nem precisou tirar equipamento, ele falou assim, esse carro já foi batido, certeza. Então ali o carro já desvalorizou mais. Se tivesse sido bem feito, às vezes é uma besteirinha, um adesivo na porta indicando a pressão dos pneus. Já poderia ter uma valorização um pouco maior. Vamos dizer que o carro vale 100 mil, com essa batida agora vale 80. Pô, colocou o adesivinho, deu uma... Né, fez um serviço bem feito, de mais qualidade. Poxa, já de repente vale 85, 88. Então é o capricho, né? Muito bacana. E aí o proprietário poderia exigir isso da concessionária que fez o serviço, que foi feito em concessionária, e falou assim, cara, faça bem feito o meu carro. Então ele pagaria. Cobra mais caro, né? Exato, bem mais caro. Bom, senhores, para quem ficou interessado, né, quer acompanhar detalhes e tudo mais, quero que vocês divulguem em rede social, onde é possível obter mais conteúdo e conhecer também sobre o trabalho da Rápidos. Hoje a nossa principal forma de divulgação é o Instagram, como Rápidos Oficial. Lá a gente posta diariamente tudo que tá desse mundo automotivo, principalmente aqui em Curitiba. E claro, à disposição sempre, né, para receber mensagens e o pessoal que é interessado nesse meio ou que precisa desse auxílio, dessa ajuda, é importante na hora de fechar um negócio, né? E só para lembrar, é Rápidos com U. Rápidos com U e com S. Bom, quero aqui agradecer então ao Leonardo Vilar e ao Matheus Menghini, batendo papo conosco, falando sobre essa iniciativa da Rápidos, não só em Curitiba, como também na região metropolitana. Bom, e até fora do Paraná. Aí é o contato e a negociação. Senhores, obrigado. Obrigado, Léo. João, muito obrigado. À disposição sempre. Matheus, obrigado pela entrevista. João, pelo convite. Muito obrigado. Valeu, sucesso para vocês na jornada. Agora, 11h25.